Olá, graça e paz. Estava aqui meditando sobre cristologia, que é uma matéria, é uma disciplina dentro da teologia bíblica do Novo Testamento e da teologia sistemática, que é a doutrina de Cristo. Resumidamente, cristologia é a doutrina que estuda as questões envolvidas acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu queria meditar com você, baseado no texto, que vai servir de base para essa explicação sobre os três ofícios de Cristo, segundo a teologia e segundo a Bíblia. Hebreus capítulo 1 diz assim: a revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3. Hebreus 1, verso 3. Ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, à destra da majestade nas alturas. E pensando sobre três ofícios de Cristo, sabemos que o escritor João, evangelista João, no capítulo 1, verso 14, ele escreve: o verbo se fez carne, o logos, a razão, a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando se fala habitou, a gente lembra daquele vocábulo da palavra do Velho Testamento, tabernaculou. Ou seja, Deus habitou, morou entre nós. Os teólogos afirmam, com razão, que o grande ato sacrificial de Cristo na cruz é a súmula destes três mais importantes ministérios básicos para a salvação daqueles que creem no Filho de Deus. Primeiro ofício, Jesus como profeta. Profeta não é aquele apenas que prediz o futuro, que profere uma profecia, ou vaticínios, ou oráculos. Do ponto de vista bíblico e teológico, é um mestre ou um pregador infalível, chamado por Deus, que tem autoridade espiritual para falar em nome de Deus. É também chamado, sobretudo no Velho Testamento, profeta de vidente, Baruch, Nabi, homem de Deus, atalaia, etc. Pode ser dotado de poder obsequiado por Deus para receber revelação dele. Profeta, ele tem uma incumbência, geralmente, e o dever de transmitir a mensagem. É o homem de Deus, a boca de Deus, profeta, E geralmente ele fala, ao proferir sua profecia, os profetas falavam: assim diz o Senhor, ou Deus disse a mim, assim diz o Senhor, Davar e Yahavé, a palavra de Deus. Então a principal função profeta no Antigo Testamento, primeira, advertir e ensinar o povo de Deus, Isaías 13:7. Predizer os acontecimentos futuros, segundo Reis 18, de 1 a 2.
operar milagres, confirmando assim a mensagem. Êxodo 4:25. E exercer sua principal missão, que era representar Deus perante os homens e interpretar os seus atos e planos e fazer conhecida sua vontade. Isaías 1, de 10 a 17. Jesus, ele é o maior profeta. Esta é uma verdade totalmente amparada pelas Escrituras. Somente Cristo deixou a forma de Deus, assumindo a forma de servo, a semelhança de homem, para assim nos ensinar sobre o reino. Só ele, Jesus, pode nos falar daquilo que viu junto ao Pai. Somente Jesus, na qualidade de profeta, revelou e ensinou com perfeição as verdades sobre a pessoa de Deus Pai. Homem algum jamais na face da terra falou e ensinou com toda autoridade como Jesus enquanto profeta. João 7, de 45 a 46. Só Jesus ensinou com perfeição e total autoridade divina. Todos os profetas antes de Jesus, ao proferirem as suas mensagens, diziam no final: assim diz o Senhor. Amós 7, de 16 a 17. O terceiro ofício de Jesus como sacerdote, já temos uma boa noção sobre o ministério da profecia. E a Bíblia fala a função de sacerdote. Ao contrário do profeta, o sacerdote, ele apresenta e conduz o homem a Deus. E por ele intercede junto ao Pai. Hebreus 7, 25, Hebreus 8, de 1 a 2. Então, o sacerdote, ele exerce o seu ministério no santuário diante de Deus. Hebreus 9, 24. Instruir o povo quanto à lei e ensiná-los, fazendo conhecer a vontade e a misericórdia de Deus. Hebreus 5, versículo 1. O sacerdote também tem a função de consultar a Deus sobre a sua vontade, por meio de Urim e Tumim, no Velho Testamento, que eram duas pedras que eles lançavam sortes e consultavam a favor dos filhos de Israel. Êxodo 28, 30. Então, Cristo, ele tem um sacerdócio diferente. O sacerdote do Antigo Testamento, ele era efêmero, ele tinha pouca duração. Mas Jesus, ele não só ministra no santuário celeste, mas ele mesmo foi sacrifício, uma vez para sempre, obtendo assim a nossa eterna salvação, redenção. Hebreus 9, de 12 a 14. Só ele, Jesus Cristo, é o nosso intercessor ideal, santo, sublime, irrepreensível, sob todos os aspectos. Hebreus 7, 26, Hebreus 9, de 12 a 14. Somente Jesus, como sacerdote, ele se assenta à destra, à direita do trono da majestade no céu, e ele é nosso advogado, ele é o nosso paráclito, que intercede para sempre pelos crentes. Hebreus 8, 1 e 1 João 2, versículo 1. Mas Jesus também tem a função de rei. São três funções: profeta, sacerdote e agora rei. Ainda que invisivelmente, Deus sempre regeu soberanamente todo o universo e o mundo. Todavia, ao seu Filho Jesus Cristo, reservou o direito de
e privilégios de assumir a regência, a realeza e o governo de toda a criação, quer no céu, quer na terra, quando disse: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmos 2, de 6 a 8. Na sua primeira vinda para reinar, Jesus foi totalmente rejeitado pelo povo, não sendo seu reino nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, é um reinado, um governo espiritual, e passou a atuar no tempo presente, do espiritual e invisível, no meio dos homens e dentro, irmãos, do coração dos crentes. Lucas 17, 21, você pode conferir na Bíblia, João 18, 36 e Romanos 14, 17. Para essa regência, esse governo, Jesus recebeu do Pai, após a ressurreição, todo o poder e autoridade no céu e na terra, conforme lemos, está registrado em Mateus 28, 18. As profecias prevêem que na consumação dos séculos, Cristo voltará aí assim, o dia da parousia de Cristo, segundo advento ou a segunda vinda. Tomará posse ou possessão também do reino visível ou dos reinos do mundo, e o fará em grande estilo celeste, na companhia dos anjos e dos salvos remidos, já arrebatados, com ele na glória. Mateus 23, 25, de 31 a 34, Apocalipse 11, de 15 e Apocalipse 19, de 5 a 6. Na segunda vinda de Jesus, será de modo total. Os efeitos planos do seu tríplice ministério em favor dos pecadores. Profeta, não só ensinou, mas preparou os apóstolos, por meio deles, a igreja, para continuar o ensino da palavra. Mateus 28, 18. Sacerdote, Jesus amou a tal ponto que por nós ofereceu o seu próprio sangue e corpo, e junto ao Pai continua intercedendo pelos crentes, como na função de sacerdote, intercedendo. Hebreus 7, 25. E como rei, embora possuindo todo o poder no céu e na terra, no momento se limita a reger um reino, um governo espiritual e invisível, através da igreja. Mas na consumação dos séculos, regerá visivelmente toda a criação. Então, é um tríplice ministério ou função. Jesus como profeta, como rei e como sacerdote. Ele fará surgir em seu lugar, num abrir e fechar de olhos, um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Então, vemos aí que Jesus tem essa função, digamos assim, especial. Os três ofícios: profeta, sacerdote, tanto no Velho como no Novo Testamento, aquele que intercede por nós, é o celebrante, é oferta e sacrifício, e como sacerdote e como rei, porque ele rege, ele governa. A Bíblia fala que em Cristo, nas suas mãos,
está o cetro de equidade, de igualdade. O que é cetro? Era um bastão ou um cajado que o rei, cravejado de pedras preciosas, de ouro, aqui tinha o sinete, o emblema, o símbolo, a insígnia, o selo real. Então toda a casa real, ele tinha um símbolo. Então o rei, as gerações, as famílias, a casa de Davi, a casa de Salomão, a casa de Jeroboão, eles tinham um sinete, um selo, que era o cetro. Geralmente o cetro, o selo, aquele emblema, aquele símbolo, aquela insígnia, destacava e mostrava, né? Assim como os reis egípcios, os gregos, os romanos, eles tinham ali a sua marca, né? da sua realeza, título de nobreza. E Jesus não é diferente. Ele selou a nossa salvação com o seu sangue. Está aí, né? Um estudo, uma introdução aos ofícios de Jesus Cristo, profeta, rei e sacerdote.